tarde, bem-vindos ao Projeto Niche. Hoje a gente escolheu o tema Qual o valor da intuição dos pais? E algo que a gente sente que tem sido bastante recorrente é os pais perderem a condição de intuírem, como se a intuição fosse algo secundário, fosse algo menos importante. Não. A intuição não é menos importante. O que você sente pelo seu filho, o que você percebe, os sonhos que você tem pelo seu filho, pequeno, médio, grande, de qualquer porte, ele é valioso. Quando nasce um bebê, e por algum motivo, e muitos motivos na verdade, esses bebês raramente correspondem ao nosso imaginário. Desde a cor, do time, do dedinho do pé que é torto, ou, enfim, a gente sempre tem que fazer muitos ajustes, muitas adaptações entre o nosso imaginário e a criança que se apresenta. Na vida a gente vai tendo várias versões a respeito das pessoas que nos cercam. Então, conhecimento científico é uma versão, conhecimento médico, conhecimento terapêutico, o conhecimento educacional, pedagógico e o conhecimento materno. E o que a gente tem na nossa cultura é que o discurso mais poderoso é o discurso do médico. Será? Se a gente for pensar na medicina antiga, isso é algo novo da ciência, né? A medicina antiga trabalhava com um conceito de medicina chamada hermenêutica, que é uma técnica de pesquisa, de investigação de dados. O que significa isso? Significa você ir no discurso da família e ouvir e escutar o que aquela família tem a dizer, seguindo indícios, sinais, e aí vai fazendo uma cartografia da biografia do sujeito. E o que se faz numa investigação clínica, em função dessas pesquisas, é um pensamento inverso. Ao invés de eu escutar as famílias e ouvir tudo que ela tem a dizer a respeito daquele sujeito, eu fico buscando naquele discurso uma peneira. Uma peneira que eu digo o que serve e o que não serve, como clínica, como pedagoga. O pedagogo é evidente que não faz um laudo clínico, mas também vai escutando e também é bastante influenciado pelas noções clínicas. Esses discursos vão sendo construídos. A escola, o médico, e a família vai dizendo: doutora, sinto que alguma coisa não vai bem com meu filho. E é muito comum a gente escutar: espera até os 5 anos, como mãe, né? A gente como mãe, agora eu tô no outro lugar. Espera até os 5 anos. Espera até. Essas esperas e essas orientações têm a ver com as condições estatísticas do estabelecimento de doenças. Quando pode-se cartografar quadros de doenças, quadros nosográficos. E aí a gente vai perdendo a condição como clínico, como educador, de escutar, mesmo sem saber aonde colocar esse conhecimento, aonde depositar esse conhecimento. Pensando nisso, pensando nas minhas vivências clínicas e pensando em casos que eu venho acompanhando, eu queria convidar hoje, com o maior prazer, com uma honra gigantesca, a Corine Goldenberg. A Corine é joalheira, a Corine é mãe, a Corine é avó, a Corine é mãe do Ariel. Quem não conhece o Ariel, segue ele no Instagram. É Ariel Goldenberg. Ele é o ator protagonista do filme Colegas. Corine, bem-vinda. Muito obrigada. Adotei os elogios, são muitos, mas muito obrigada. Muito obrigada. Corine, eu queria que você, como mãe do Ariel, e aí a gente está pensando na inversão, né, da ordem. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como você recebeu a notícia da chegada do Ariel e como você interpretou essa leitura médica, essa leitura para o diagnóstico físico, né, que seria a síndrome de Down, porque a síndrome de Down é um diagnóstico físico, ela não é um protocolo nem uma adivinhação do que vai ser a vida do sujeito dali para diante, né? Sim, só que você falou exatamente, não é um prognóstico nem uma adivinhação, mas há 40 anos atrás, o diagnóstico vinha acompanhado de um prognóstico. Vinha, porque era uma coisa colocada dessa forma. Olha aqui, você teve um filho, você tem um filho que acabou de nascer,
e ele tem síndrome de Down. E a pergunta, eu conto a minha história, eu não sabia o que era síndrome de Down, não tinha a menor ideia do que fosse. E eu perguntei, o que é isso? O que é isso que ele tem? Ele é mongoloide. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Não fica muito preocupada, não, nem fica pensando muito. Isso é 6 horas depois do Ariel ter nascido. 6 horas. Eu não tinha sequer pego esse menino no meu colo. Você não fica muito preocupada com isso no momento, porque são crianças, na verdade, que não vivem muito tempo e não vale muito a pena o investimento. Fica calma, você leva ele para casa e depois a gente vê o que faz. Aí eu perguntei, mas eu posso amamentar ele? Ele é meu 4º filho, o Ariel. Posso amamentar? Bom, se você tiver condição psicológica para isso, você pode amamentar, sim. Corine, você teve seu bebê num hospital de renome, com médicos, doutores, especialistas, né? Acho que é muito importante. Sim. Esse prognóstico era pediatra, que veio ao hospital, porque o ginecologista pediu para que o pediatra viesse, porque ele viu alguma coisa estranha no bebê. Ele já sabia, porque síndrome de Down é um carimbinho, né, na cara, não precisa de grande diagnóstico. Ele chamou o pediatra para que o pediatra me comunicasse. E a notícia que eu recebi foi essa. O que aconteceu depois disso foi um branco, assim, um momento branco, e em seguida eu falei, eu quero outro médico, eu quero outro pediatra. Eu quero outro pediatra. Perfeitamente. O Ariel nasceu numa terça-feira, numa quinta-feira eu estava com o Ariel no colo, no consultório do outro pediatra. E esse outro pediatra usou uma palavra que você usou aqui umas 3 ou 4 vezes. Ele usou a palavra aposta. Ele falou, olha só, eu examinei teu bebê, se ele tem síndrome de Down, se ele não tem, a gente vai saber quando a gente for fazer um cariótipo, você vai num geneticista, vai fazer um cariótipo e vai vir um diagnóstico. Só que, no momento, esse seu bebê, ele não tem nenhum prognóstico ruim. Por quê? Porque ele não tem problema no coração, o umbigo dele não está sangrando, ele tem os reflexos de Apgar bons. Então, vamos apostar nele? Vamos apostar? Eu falei, tá bom. Então, vamos apostar. Eu falei, então, tá bom. Então, você leva teu bebê, vai amamentar, vai dar banho, daqui a 15 dias você volta aqui, depois vamos fazer as vacinas, e você vai andar com ele na rua, vai passear, e vamos apostar, porque o cara vai ficar bem. E foi isso que me salvou e que absolutamente me tirou do buraco. E foi aí que eu comecei a perceber que a aposta é a que vale. Aquele primeiro sonho do meu bebê lindinho, perfeitinho, bonitinho, acabou. Morreu ali. Na hora que nasce um bebê com algum problema, o sonho do bebê sem problema desaparece. Sumiu aquele sonho. Só que entrou uma aposta. Olha quanta energia você tem que pôr nessa aposta. Então, você meio que dilui aquela dor em forma de trabalho, em forma de cuidar, na forma de ir procurar ajuda, de ler, de ir procurar orientação, que há 40 anos atrás a gente não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha grupos de pais com síndrome de Down, sem síndrome de Down, com isso, com aquilo, com quem... Eu não tinha com quem conversar. Mas existia uma clínica no Morumbi que acolhia essas mães piradas que apareciam assim com as crianças. O que eu faço com isso agora, né? Entendeu? Porque era exatamente essa. Eu sei que eu quero que ele fique bem, eu quero que ele viva, que ele, né? Mas o que eu vou fazer com isso? Então, lá, a gente sabia o que fazer com aquilo. Então, não era só síndrome de Down, tinha crianças com paralisia cerebral, com 300 mil síndromes, e a gente simplesmente era orientada ao que fazer com o bebê. Então, fisioterapia. Então, você tinha um caminho.
essas apostas, no sentido de fazer fonoaudiólogo, fisioterapeuta, eram direcionamentos de apostas para um desenvolvimento sem que o céu era o limite. É disso que você está falando, Corine? Que te deram Exatamente. liberdade de sonhar, te deram condição de pensar o que você quisesse, porque não se sabia até onde poderia chegar. É disso que a gente está falando? Exatamente disso que a gente está falando. Exatamente disso. Tipo assim, olha, a gente vai investir o que tiver que investir. E o que ele devolver é lucro. Sabe como assim? E é isso, é esse o foco. Agora, se eu, E é de por alguma exemplo. forma, né, Corine, o que a gente faz com todos os filhos, né? A gente vai investir o que tem para investir, e o que der é lucro. E É o uma que aposta muito humanizante isso, né? Exatamente. E o que surgir é o que vai surgir. E aí você tem um apoio, você está num espaço onde tem pessoas que têm o mesmo problema que você tem com quem conversar, você tem uma fono para te orientar, você tem uma fisioterapeuta para te orientar, e a vida seguiu. E a minha sorte foi assim, eu fui atrás do que eu achava que seria bom. Eu simplesmente ou por negação do diagnóstico, do prognóstico, ou por que quer que fosse, eu achei que aquilo era muito pouco e muito pobre como informação de que meu filho seria capaz de ir comer num prato num restaurante. Hoje, o que eu percebo com esses bebês novos que nascem com qualquer síndrome é que realmente os pais têm armas, têm ferramentas melhores, têm melhores orientações, têm pessoas para conversar. Isso ajuda muito, isso é vital, é você ser ouvida, como se diz, ser apoiada e tocar a vida para frente. Eu acho que a coisa está aí. Você deve ter tido muito contato com gente também que seguiu a orientação do primeiro pediatra de o seu filho provavelmente não vai ser ninguém. Da onde surge, da onde vem, como vem essa força, essa intuição forte de dizer, o Ariel lá atrás, vou pegar uma segunda opinião. Da onde vem essa rebeldia? Que força é essa? Eu não sei. Será que é porque eu sou do signo de Aquário? Sei lá, não sei. Não sei, eu não sei te dizer da onde. Eu sei dizer que eu saí fazendo o que eu achava que eu devia. Que voz é essa interna que te deu? O Eu que não essa sei. voz interna falou para você? Não aceita isso? Essa voz me dizia que, apesar do médico ter dito que ele não iria dar em nada, eu tinha certeza que ele ia dar no que ele tinha que dar e ser feliz. Era isso que eu tinha na cabeça. Meu filho vai ser feliz. Aí, por exemplo, eu ia uma vez por mês, a fono me orientava, olha, você coloca textura na boca dele, você não dá comida muito lisa. Eu simplesmente seguia as orientações e eu ficava tão feliz quando alguma coisa que eu fazia ele aproveitava aquilo de alguma forma, e eu fui percebendo que essas orientações que não são, que na época, hoje não sei como é que está essa coisa de estimulação precoce, mas eu acho que deve ser bem mais moderna, mas que aquilo que me ofereciam era tão valioso, sabe, naquele momento, porque era um caminho contrário àquela porta fechada que me foi oferecida, entendeu? Andar com ele no colo, por exemplo, com o rosto virado para, não assim, com o rosto virado para a rua, eu segurava o Ariel e ele ia balançando a cabeça assim, que nem um lango-lango, sabe aqueles brinquedos? O olho abria e ele ficava olhando a rua. Então, para mim, aquilo era o que eu podia fazer naquele momento para desenvolver essa criança. E eu acho que era isso, era uma coisa que vinha como era o meu trabalho, era o que eu tinha que fazer. Eu não pensava em alguma coisa assim como uma força tão interior. Eu acho que aquilo que eu fiz pelo meu filho é o que todas as mães fazem pelos seus próprios filhos, sabe? Não é nada assim do outro mundo. Agora, o que eu fico vendo, assim, o que me dá um pouco de angústia, que eu vi, como você falou, quantos e quantos e quantos pais que simplesmente aceitaram. Aceitaram.
deixaram em casa. Duas coisas muito importantes, né? Uma, que você não ficou numa condição passiva em nenhum momento. Não, isso não. Você não ficou a mãe da vítima, né? Porque você não considerou vítima de nada, então não tinha mãe de vítima. Então, Não. lugar não passivo. E outra, você só fez aquilo que te parecia fazer sentido. As orientações que te fizeram sentido, você deu continuidade. As orientações que não te fizeram sentido, você seguiu a sua intuição. É disso, né? Exatamente. Eu coloquei o Ariel numa escola comum até os 4 anos e pouco. Aí eu comecei a perceber que ele não estava acompanhando as outras crianças. Até os 2, 3 anos era tudo ali mais ou menos igual. Depois ele começou a ficar meio atrasadinho, demorava um pouco mais para fazer as coisas. Aí eu falei, gente, eu preciso procurar um lugar que seja uma escola especial, uma clínica, o que for, algum lugar onde ele não seja sempre o rabeira da classe, sabe? Onde ele não seja sempre aquela criança que precisa de 1000 orientações, que ele precisa estar num lugar onde ele é respeitado do jeito que ele é, onde as pessoas tenham um olhar mais especial, entre aspas, e coloquei o Ariel numa escola especializada. E foi ótimo para ele, foi ótimo para mim, porque eu relaxei, porque a gente compara, não tem como mães não compararem, né? Você compara o seu filho com o irmão dele, você compara o seu filho com o da vizinha, com o da outra. Então, eu coloquei o Ariel numa escola onde eu não precisava comparar ele com ninguém. Acabou, ele está ali na turma dele, ele ficou muito bem na escola, eu fiquei muito bem, adorei a escola. Depois ele foi alfabetizado nessa escola, com 7, 8 anos, o Ariel já começou a juntar uma letra na outra. Aliás, foi... E aí, cada coisinha que ele fazia era uma emoção e uma festa, né? Tipo... Muito interessante, né? Porque quando fala de alguma síndrome, por exemplo, sempre fala no plural, né? Eles... Pessoas, como se não tivesse essas crianças, né? Primeiro que também dizem muito de crianças, independente se o sujeito tenha 40 anos, né? Continua se referindo como se fossem crianças, o que é um grande equívoco, na minha opinião. Exatamente. Qual é a tua opinião a respeito disso? De serem tratados de uma maneira equivocada e também de serem tratadas no plural, né? Exatamente. Não, na verdade, quando o Ariel era bem pequeno, era bem bebê, eu também tratava ele no plural. Eu acho que a gente, mesmo como mãe, a gente carrega um preconceito muito grande contra o próprio filho. Eu acho que a gente tem que aceitar que acontece. E foi esse pediatra que acompanhou o Ariel até os 14, 15 anos. Um dia eu liguei para ele e falei que eu tinha lido num livro que essas crianças têm muitas doenças autoimunes e muitas doenças, isso, e tinha aquilo, e que essas crianças... Ele falou, mas espera, de quem você está falando? Eu falei, essas crianças. Ele falou, essas crianças, quem? O seu filho? Sim, ele. Então, ele tem nome, ele é meu cliente, ele se chama Ariel. E olha só, é a última vez que você me liga e se refere ao Ariel como essas crianças. Porque senão você pode procurar outro pediatra. Emocionante. Pronto. É emocionante. Bastou. Porque ele ajuda a fazer um nascimento simbólico do Ariel, né? Exatamente. O Ariel nasceu... Singularizando, né? Ariel nasceu 3 dias depois do nascimento dele, foi no dia que eu fui. Ele nasceu nesse dia. Mas pensando também nas crianças que têm um diagnóstico, qualquer diagnóstico. Estamos falando basicamente da infância, das apostas da infância, sim. Estamos dizendo de receber qualquer diagnóstico. E esse diagnóstico já ter um caminho pré-determinado. Tomar muito cuidado com os diagnósticos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autístico, dificuldades de aprendizado de todas as ordens. É muito importante que quem está acompanhando a gente possa ouvir o discurso da Corine, escutar profundamente esse discurso da Corine e também estabelecer um pouco de rebeldia
de fazer aquilo que lhe dá, que lhe faz sentido, que singulariza o seu filho dentro dessa história, que seja com a dificuldade que for, mas que trate o seu filho com um nome próprio. Exatamente, exatamente. Outra coisa que você estava falando sobre tratar, infantilizar um pouco. O Ariel estudou numa associação que chama ADID, que era uma associação, hoje é uma escola profissionalizante. Aliás, ele aprendeu muita coisa na vida dele lá, desde teatro amador, computação, tudo ele aprendeu lá. E é interessante que a gente tinha várias reuniões e eu tinha assim, tipo umas brigas homéricas com as outras mães, porque tinha algumas pessoas lá que mandavam a filha que tinha 20 anos com uma lancheirinha da Barbie para a escola. E eu falava, gente, ela é uma mulher, mas ela tem uma cabecinha, mas ela gosta de brincar de bonequinha. Não, ela até pode brincar de bonequinha, mas ela é uma mulher, ela tem que ser considerada uma mulher, uma moça, ela tem que se vestir como uma moça, ela tem que ser tratada como uma moça, mesmo que a performance intelectual dela, entre aspas, seja de uma menina. Quer dizer, que tipo de prospecção se faz? E eu estou dizendo isso para qualquer sujeito. Se você gostaria que seu filho fosse um adulto, trate-o como tal, mesmo que ele ainda não seja, porque ele vai vir a se tornar. Sim, mesmo que ele se torne um adulto extremamente infantil, mesmo que ele tenha uma inteligência desse tamanho, mas o corpo dele é de adulto. O respeito que ele merece é de um adulto. Você está entendendo? O respeito que ele merece é de um adulto. Evidente que alguém deve estar pensando, puxa, mas tem o caso do fulaninho, que não foi nada investido também, e que de lá adveio o sujeito. Apareceu alguém com potenciais, gente que, puxa, mora e vive em circunstâncias absolutamente adversas, com uma condição familiar que não favorece, e mesmo assim, eu penso que isso acontece, na mesma proporção que acontece de eu achar um bilhete premiado que foi descartado. É impossível? Claro que não é. Mas até para eu achar um bilhete premiado que foi descartado, aí o próprio sujeito vai ter energia vital de encontrar um papelzinho, abrir e ler o que está dentro. Mas até para isso você precisa de força. Evidente que há pessoas que não são investidas em vários aspectos e que vivem em situações, em condições absolutamente adversas e que têm muito sucesso na sua vida, e a gente está dizendo sucesso, não estou dizendo sucesso financeiro, mas de felicidade, de realização, de ir além das suas expectativas, do que tinha sido programado para ele, né? Alguém que não foi apostado e que deu certo, né? Deu certo. E se deu certo, uma conversa para uma outra live, né? Agora, muito interessante que, evidente que acontece, na mesma proporção que como pessoas encontram bilhetes premiados, né? É muito importante o que você está falando, que é da condição de prospectar. Quer dizer, as crianças, elas são alimentadas por uma condição imagética, né? De uma imaginação, de referências parentais que vão fazer investimentos de prospecção, de jogar para frente. Então, quando você fala para a amiga do seu filho, pô, tira a lancheira da Barbie, estamos falando de uma moça de 20 anos, por que vai falar é uma criança, né? Eu também trabalhei numa instituição que dizia as crianças, e daí todos eram mais velhos que eu. Eu tinha 30 na época, e eu pensava, por que crianças? Por que estão chamando de crianças, né? Eu gostaria que você contasse um tanto, Corine, dos adjetivos que se dá para uma criança com Down, do lugar da benevolência, e quanto isso não favorece uma ideia prospectiva, uma projeção, uma prospecção e um investimento favorável para um desenvolvimento potente. Sim, as palavras são algo tipo assim, nossa, eu sou uma privilegiada, meu filho é um anjo, ele é tão inocente, ele é tão ingênuo, ele é tão carinhoso, ele não tem nenhum interesse, ele dá amor para qualquer pessoa. Quem é assim? Existe algum ser humano? Só os anjos Existe? são desumanizados, né?
sim, esse ser humano, ele não é vivo, não é um ser vivo humano. Gente, uma pessoa com síndrome de Down, ela tem as limitações dela, com certeza, que não devem ser aceitas passivamente, tipo, ele não faz aquilo porque ele não consegue, sem ter pelo menos tentado algumas milhares de vezes que ele conseguisse, entendeu? Muito rico. Ele... Insistência, né? Insiste, insiste de novo, Sim. insiste. Olha, meu filho tem 40 anos, você acredita que ainda tem que amarrar o sapato dele? Porque ele não aprendeu. Mas ele não aprendeu. Será que você insistiu o suficiente para ele aprender? Será que você deu uns berros com ele na hora que ele não estava prestando atenção? Como é que amarrava o sapato? Porque ele é coitadinho, porque ele é um anjinho? Eles não são coitadinhos, eles não são anjinhos, eles têm personalidade, eles têm vontades, eles têm sonhos. A gente, em vez de falar eles, a gente tem que falar nós. Como uma comunidade humana, a gente pode dizer nós temos, e eles são nós, né? Exatamente. E assim, conforme o que você oferece, eles às vezes, nós como eles, são mal criados, são respondões, sabe? Nós temos arranca-rabos homéricos aqui, eu e Ariel, sabe? E sempre tivemos. E tivemos muitos momentos de carinho também, porque ele é um ser humano como qualquer outro com uma deficiência. Ele é uma pessoa com uma deficiência, certo? Só que, como ele mesmo diz, eu sou Down, mas eu sou normal. É exatamente isso. Não é uma fantasia, não é uma negação que ele não é. Ele é, como todos eles são. Só que eles têm potencial. E eles são sacanas, eles são gozadores, eles têm um humor próprio. Tem que saber olhar isso aqui, sabe? Tem que saber olhar. Isso daí é só com convivência. E cada um é cada um. Eles podem saber ser olhar parecidos. é uma limitação de quem, né, Corine? Saber olhar é nossa. Quem fala é uma limitação minha. Então, para eu dizer que eu não consigo entender grego, que eu não consigo entender hebraico, que eu não consigo entender alemão, eu digo que é difícil, né? E para eu não conseguir entender um humor típico de uma estruturação mental e uma certa lente de ver o mundo, ao invés de eu trocar a lente, eu digo que a lente do outro está ensinada, né? Exatamente. O Ariel, quando era pequeno, é uma história que eu sempre conto dele, porque valeu para mim daquele dia para frente. Ele não conseguia falar ônibus, ele falava ombus. Aí eu ficava ônibus. Então, mamãe, ombus. Não, não é ombus, é ônibus. A gente ficava na janela, cada ônibus que passava, a gente falava, olha o ônibus, ele ônibus. Aí um dia eu falei, ônibus, Ariel, ônibus. Aí ele pegou meu rosto assim, chegou bem pertinho e falou, helicóptero. Entendeu? Então, eu não falo ônibus, mas eu falo helicóptero, entendeu? Então, valeu assim como uma... Eu não consigo, sei lá, fazer uma equação de álgebra, mas eu consigo decorar um texto de uma peça do Shakespeare. Quando que eu podia imaginar uma coisa dessa? Me conta um pouquinho, Corine, o que se tinha protocolado pelos quadros nosográficos, né? Que, então, o quadro, daí a gente pode estar falando de Down aqui, mas a gente pode dizer sobre qualquer outro acometimento, pressupõe tais etapas, tais limitações, e que, de acordo com o seu investimento e essas suas apostas ousadas, rebeldes, intuitivas, fortes e potentes, a vida do Ariel foi sendo essa soma de competências dele, com essas apostas e afetos fortíssimos e potentes, né? Eu não tinha uma coisa assim, não, ele não vai sentar aos 7 meses. Ou ele, como ele tem síndrome de Down, ele não vai... Por exemplo, ele vai ficar botando a língua muito para fora, ele vai ter essa deglutição atípica, ele vai ter.
ele vai ficar mais hipotônico. E eu não ouvia isso, eu não ouvia essas coisas, eu não tinha essas características para me fixar. Eu tinha coisas assim, quando eu ia todo mês no pediatra, ele falava assim, olha só, ele está conseguindo levantar a cabeça, você percebeu? Ele tem 2 meses, ele está de bruço e levantando a cabeça, você percebeu? Olha, ele está com 4 meses, ele está querendo rolar de um lado para outro. Você percebeu? Então, o que ele me mostrava no Ariel era o que o Ariel conseguiu. Então, eu simplesmente me fixava no que ele conseguia. Se era hoje, se era amanhã ou se era mês que vem, tudo bem, era o que ele conseguia. Era o que ele conseguia quando. Abastecendo, né, Corine, para você poder fazer novos investimentos. Os novos investimentos. Então, eu nunca me liguei, nunca me fixei nas mazelas da síndrome. Eu me fixava no que ele conseguia fazer. Eu me fixava na eficiência, entendeu? E não na deficiência. Foi só fixação em coisas boas? Tiveram momentos complicadíssimos que você deu vontade de jogar a toalha, Corine? Não tive. Não tive vontade de jogar a toalha. Tinha vontade de jogar ele na parede, às vezes, porque ele me deixava louco. Mas jogar a toalha, não. Corine, chegou uma pergunta aqui do pessoal que está acompanhando a gente, que é como que os seus filhos mais velhos lidaram e receberam Ariel e foram também colaborando nesse processo, ou não, né, de investimento para as habilidades? Não, eles receberam bastante bem. Receberam o Ariel bastante bem. Eu fui falando aos poucos, fui explicando, receberam bastante bem. Agora, eu acho que eu falhei numa coisa, né, nessa introdução do Ariel na família. Eu isentei meus filhos todos de cuidarem dele também, porque eu achei que o Ariel era meu, que eu tinha que cuidar e que não tinha que, entre aspas, atrapalhar a vida dos outros. Eu achei que eu fui um pouco, eu não sei que palavra usar, se é arrogante, se é achar que era só eu que podia fazer. Eu não sei, na verdade, eu não consigo explicar muito bem, mas provavelmente era uma coisa assim, eu não quero atrapalhar a vida deles, a vida é deles, o Ariel é meu, quem tem que cuidar dele sou eu, ponto, acabou. Mas ele sempre foi super bem aceito na família, assim, nunca foi posto de lado. Brigas, como... Brigavam, batiam nele, botavam ele para fora do quarto e fechavam a porta. Era um pentelho, porque eram todos, desculpa a palavra, mas eram todos já adolescentes. Ariel é temporão. Então, você imagina uma filha com 14, 15 anos e um chatinho de 7, 8, vai procurar a tua turma, entendeu? Então, era coisa nessa faixa. Eu não tive, assim, problemas dentro da família com ele. Não tive. Corine, quando a gente vai ouvindo histórias de sucesso, dá a impressão que foi só conquistas e só ganhos. Qual o suporte você teve? Eu tive um suporte grande, eu fui fazer terapia, eu fiz terapia durante 7 anos quase. Eu fiz porque é uma ferida, abre uma ferida em você. E você tem que... Eu tive que procurar apoio porque para eu poder me sustentar, né? Porque eu fazia as coisas por ele, pela família e tudo, mas eu precisava de apoio para mim. Eu fiz terapia bastante. E o que me salvou mesmo foi a arte, porque quando ele tinha 1 ano, orientada mais uma vez pelo pediatra, que qualquer dia, se vocês quiserem, até falo quem é, ele me falou, olha só... Fala o nome dele. Dr. Celso Fisbem, ele foi maravilhoso, ele sabe disso. Ele falou, eu tinha 1 ano e pouco, falou, olha que você precisa sair de casa, fazer alguma coisa, porque senão você vai pirar o pequeno e vai estragar um trabalho que está sendo bem legal. Então, vai procurar alguma coisa para você fazer fora de casa. Pelo menos 1 tarde, 2 por semana, você larga ele com alguém, chama a mãe, sei lá quem, problema seu, e vai fazer alguma coisa. E eu fui para um ateliê de cerâmica e comecei a fazer cerâmica. Isso tem
39 anos. E aí, através da cerâmica, eu fui me achando e fui me desenvolvendo, e depois passei da cerâmica para o metal, da metal para a joalheria, e até hoje. Então, você está dizendo que um dos apoios que você teve muito importante foi você poder cuidar de você, né? Na medida em que você pôde cuidar de você e abrir espaço para esse cuidado de você, e não ser só a mãe do Ariel, você pôde ser a mãe dos outros 3, você pôde ser mulher, você pôde viver uma vida em outras vertentes, em outros aspectos, não ficou monoassunto, né? Sim, então, quando ele tinha uns 7 anos, eu deixei ele e fui fazer um curso de argila nos Estados Unidos, fiquei 40 dias fora, e o Ariel não morreu sem mim, entendeu? Ele sobreviveu, ele e eu sobrevivemos, e foi ótimo, foi ótimo, foi a melhor coisa que eu fiz, o investimento maior que eu fiz em mim mesma, foi muito bom. E é muito importante. Né, Corine? Porque quem cuida de si consegue cuidar do outro, né? Tem a metáfora do avião, que quando um avião está em turbulência, primeiro você coloca a máscara em você e depois você coloca do lado quem está precisando. Quer dizer, você só consegue salvar o outro se você estiver a salvo. É verdade, é isso mesmo. E a coisa da arte, você começa a expressar uma porção de coisas suas que estão dentro, cada um tem a sua forma, uns escrevem, outro. Para mim foi trabalho manual, assim, foi até hoje é o meu resgate, assim, a hora que eu estou cansada, eu vou fazer alguma coisa, vou bordar, vou fazer uma joia, vou desenhar, vou, sei lá, qualquer coisa assim para pôr para fora. E é muito bom. Quem gosta, vale a pena. Vale muito a pena. Corine, o Ariel foi ator, é ator. O Ariel se casou com todos os rituais da religião. O Ariel se separou depois de 13 anos. Sim. O Ariel tem prêmios. Como você se sente olhando para trás nesse percurso? Que tipo de mensagem você pode deixar para as mães que muitas vezes receberam mensagens e recebem ao longo da trajetória da vida das crianças, mensagens que podem ser muito destrutivas e muito desintegradoras da psique materna e que esvazia a capacidade de investir no outro, né? Malca, tem uma frase assim que eu já escrevi essa frase, eu já bordei essa frase, eu já fiz. É uma coisa pequenininha que diz assim, que é a possibilidade que impulsiona, não a certeza. Qualquer certeza que venha, o seu filho é um bagunceiro, o seu filho não tem futuro, o seu filho... Tudo bem, só que existe uma possibilidade disso que você está falando também não ser verdade. É nessa possibilidade que você se agarra, eu acho, eu penso assim. Ele tem síndrome de Down, ele não vai poder fazer um monte de coisa, mas é possível que um dia ele possa fazer alguma. Então, nesse possível é que vale a pena. Nesse possível que vale a pena se fixar. Porque aquilo que o médico te disse, aquele diagnóstico, aquela certeza, tá bom, aquilo é a certeza. Agora, será que não tem um desvio, um caminho? Tem que ter alguma coisa. E é nessa coisa, eu acho que essa coisa é que energiza você a caminhar, a andar para frente, a tentar mais alguma coisa. É isso. Eu acho que basicamente é isso. Não é possível se ter um único discurso que oriente a vida de uma pessoa, seja ali um discurso médico ou um discurso materno. O Ariel está aí? O Ariel. Chama o Ariel tá aqui da gente. Chama Ariel, vem cá, Ariel. Vem cá um pouquinho falar um tchau para todo mundo. O que foi? Vem cá. Fala boa tarde. Aí. Ariel, boa tarde. Como é ser filho da Corine? Quem é sua mãe? Conta pra gente. Não precisa falar nada. A live é coisa aqui, eu não comigo, não. Sim, mas ela está perguntando para você. Não, gente, não. Eu não vou falar nada, a live saiu. Saiu de fininho para não ter que falar.
É porque a gente tem tido várias discussões existenciais ultimamente. Ah, entendi. Que delicadeza ele sair pela tangente, foi um cuidado muito grande. Eu não preciso falar nada.